Amigo e irmão, receba a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ricardo Andrade, estou junto com você aqui hoje, mais um dia, uma quarta-feira abençoada, começando o programa Manhã Manda Aqui. E convidar para estar junto com a gente aqui agora, o pastor Aécio Ribeiro Filho, da cidade de Guarulhos. Meu irmão, seja bem-vindo ao programa Manhã Manda Aqui. A gente está sem áudio aqui, pastorzão, só um minutinho, deixa eu ver se a gente corrige aqui. Eu acho que Agora era eu voltou. aqui que não tinha aberto o áudio, pastor Ricardo. Ah, maravilha, agora voltou. Paz do Senhor, meu irmão. Um prazer enorme estar convosco, com alegria poder servir, espero ser útil. Com certeza, o prazer é todo nosso, tá? Uma alegria poder te receber aqui. O irmão fala agora de Guarulhos, é isso? Hoje eu estou em Guarulhos, exatamente no centro de Guarulhos, e exatamente agora, quando comecei a falar, resolveram fazer um barulho no andar de cima. Aí é a sua residência, aí é a igreja. O que é isso, rapaz? Aí a igreja, a residência, onde é, pastorzão? Eu estou no meu escritório, né, nessa manhã. Na verdade, a gente tem a igreja que eu lidero aqui é no Macedo, mas durante o dia eu fico normalmente no escritório. Entendi. Vamos começar lá atrás, para as pessoas poderem te conhecer também, pastor. O senhor é oriundo lá de Itapetinga? Na verdade, eu nasci em Itapetinga, na Bahia. Sim. Com 9 anos, eu já fui para a Vitória da Conquista. Então, minha experiência com Itapetinga é uma experiência muito pequena, né? Apenas da minha infância. Certo. E logo eu fui para a Vitória da Conquista, onde eu fui, de alguma forma, treinado, onde eu estudei, onde desenvolvi parte do meu ministério, onde fui gerado, né, como líder, como pastor, foi em Vitória da Conquista. Mas eu venho de lá, da Bahia, né? Eu tenho 17 anos que estou em São Paulo. Comecei aqui pelo Ministério do Retiro em São Paulo e estou em Guarulhos já há 12 anos também liderando a igreja. Nós temos alguns irmãos aqui de Jequié que falaram que agora para mim assim, é do lado da minha cidade. Que legal. Eu trabalhei um tempo na televisão, pastor Ricardo, como repórter e apresentador, e por conta disso eu fiquei muito conhecido naquela região lá da Bahia, do Sudoeste. Sim. Eram 84 municípios, né, que a gente atendia, com mais de 2 milhões de pessoas, então praticamente todos os dias eu entrava na casa das pessoas, meio-dia e à noite. E é interessante essa experiência de televisão é uma das coisas mais impactantes, né? Porque você passa a ser parte da família, Com sem certeza. ser. E aí as pessoas passam a considerar você como alguém tão íntimo, né? Que às vezes você passa até hoje, depois de 20 anos que eu deixei a emissora, eu ainda chego na minha cidade, quando passo por lá, as pessoas lidam como se eu fosse um parente. Diz, Aécio, como você está? É de casa. Você está sumido. É uma coisa muito interessante isso. Maravilha. E deixa eu fazer uma perguntinha pro irmão. Essa cidade, essa saída para a Vitória da Conquista, a sua família já era uma família cristã, pastor? Como é que foi esse seu crescimento aí? É bem interessante. Ricardo, a minha família, eu já nasci numa família cristã. Certo. Meu pai era pastor, se chamava Aécio também. Teve algumas aventuras aí pastorais bem interessantes, né? Pastoreou algumas igrejas no interior do estado. E quando ele chegou à cidade de Itapetinga para pastorear, eu ainda não tinha nascido. Eu nasci um ano e meio depois. Certo. E quando eu nasci, assim que eu nasci, o meu pai faleceu. Eu nasci no mês de abril, ele faleceu no mês de maio. Né? Então, 1 mês e 13 dias depois, o meu pai faleceu. E desde então eu fui criado dentro de uma família cristã, mas eu sempre digo, quando eu faço palestra de liderança, que minha primeira referência de liderança é a minha mãe, porque Sim. Ela ficou com 32 anos e 8 filhos. Meu Deus. Você imagina o que é, todos criança, a pessoa ter que lidar com isso, que encaminhar para a vida. A mais velha tinha 11 anos e eu mais novo com 1 mês de idade. Então, era Uma batalha, escadinha, né? Uma batalha muito grande. uma batalha, uma batalha. Essa aí é a minha mãe. Olha, não sei se Essa vocês acharam a foto, que coisa. A minha mãe... Essa é a guerreira. Como é que é o nome dela? E diga-se de passagem, pastor Ricardo, uma vez eu dizia assim, minha mãe ficou muito nova, ela ficou com 32 anos, né? Eu dizia, Sim. por que ela não casou? E perguntava, ela dizia, porque eu amava tanto teu pai que eu não consigo colocar outro homem no meu coração. Mas depois eu descobri que não era só isso, não. Era isso também, Sim. Mas ninguém queria uma mulher com 38 filhos, cara. Era uma bagagem bem grande, né? Quem é que iria querer, né? Uma mulher já com uma carga de 8 filhos. E ela se sustentou todos os 8, assim, de uma forma extremamente brilhante. Graças a mulher Deus. que... Aí nós estamos aí os 7, né? Porque um faleceu, e aí estamos os 7 filhos, né? Minha irmã Sara, minha Noemi, Marta, a Damares, que é a mais velha, a do meio, ela fez 60 anos esse ano,
Aí tem eu, meu irmão, pastor Josué, e minha irmã Ruth Léa. A minha irmã Marta também é pastora A sua no interior mãe, da Bahia. a sua mãe é É uma essa senhora família, bem no tipo, centro, né? dedicada a isso. Oi. A sua mãe é essa senhora bem no centro, né? Não, minha mãe não está aí, são só Ah, são só os irmãos, irmãos? somos só os irmãos, Ah, né? A minha desculpa. mãe não está aí. Aí, nesse evento, ela estava, claro, mas nessa foto aí só foram os filhos, né? Ah, Aí está a maravilha. Sara, está a Noemi, está a Marta, Damares, o Josué, do meu lado, e a Ruth Léa, né? São só os meus irmãos, os que ficaram. Com certeza. O irmão comentou sobre liderança e com certeza você deve falar sobre isso. Eu também li um pouquinho da sua história e faz parte desse meio aí. Deixa eu só te perguntar uma coisinha. Essa sua infância sem o pai, né? Hoje a gente ouve muito a questão do trauma, a questão da dificuldade do crescimento sem a figura paterna. Como é que foi para você essa questão? Não há dúvida que você tem algumas restrições, né? Porque, assim, dentro do nosso contexto, a ausência dessa figura paterna teve que, de alguma forma, ser substituída por alguma outra figura. No meu caso, meu irmão mais velho, Josué, ele ficou com essa figura meio que paternal, embora ele fosse também uma criança. Ele só tinha 10 anos quando meu pai faleceu. Mas ele sustentou, ele é quem saía para vender jornal, ele é quem corria para comprar as coisas, ele é quem comprava os chinelos para nos dar de presente, as roupas. Então, ele de alguma forma, se caracterizou, né, com essa figura paterna, de modo que nós hoje temos uma maior reverência por ele, né, um respeito enorme, um amor enorme, e uma reverência também por ele ser essa figura que, de alguma forma, substituiu essa presença do pai. Agora, e assumiu uma carga de responsabilidade muito grande, né? Isso, sem dúvida, foi arrimo, né? Muito cedo, né? Muito cedo. Agora, pastor Ricardo, uma coisa interessante que você colocou é que algumas pessoas reclamam demais dessa ausência de uma forma muito negativa. Eu vejo tudo como algo, sabe, construído por Deus, dirigido por Deus, Deus sabe o fim desde o começo. Eu acho que a história nossa com a ausência do nosso pai foi uma história para nos fazer quem nós somos. Então, eu digo assim, de verdade, com muita leveza, né? Não que eu ache que foi bom viver sem o meu pai, mas eu encaro com leveza. Eu vejo que Deus nos conduziu dentro de uma realidade de vida em que nós tivemos que aprender a ser independentes, tivemos que aprender a trabalhar cedo, tivemos que aprender a lidar com adversidades com graça, porque hoje as pessoas não têm mais graça para lidar com a adversidade, né? Elas já se assustam com muita facilidade. Então, tudo isso eu penso que foi um mover, um caminhamento de Deus para fazer com que nós fôssemos quem somos. Hoje, graças a Deus, toda a minha família está muito bem encaminhada. Né? Glória a Deus. Ninguém se perdeu, ninguém se jogou nas trevas, então todos nós temos um temor enorme a Deus. Eu digo sempre que a fé que a minha mãe gerou no nosso coração foi o que me deu substância para até hoje fazer o que faço. Então, eu sempre olho para trás com esse respeito e com essa referência de uma pessoa que não abriu mão de Deus, mesmo a despeito de toda a diversidade, e que tinha todos os argumentos, diga-se de passagem. Com certeza. Porque, meu irmão, quando meu pai faleceu, isso é triste, a igreja, e eu falo aqui enquanto sistema, tá? Enquanto organização, ela não reconheceu, ela não aparou a minha mãe, não aparou. A convenção só veio se lembrar de minha mãe e reconhecê-la como viúva quando eu completei 19 anos. Olha, Deus. Foram 19 anos de total, de abandono. De abandono, sem nenhum tipo de reconhecimento. Aí depois que eu completei 19 anos, que já trabalhava na igreja, que já estava ao lado de alguns pastores, e que esses pastores começaram a perguntar, mas como era isso? Seu pai era pastor convencional? Sim. E sua mãe não foi reconhecida? Não. E aí depois é que ela passou a ser amparada pela convenção, e graças a Deus por isso, é uma bênção. E essa vivência dela realmente sempre foi para a gente uma demonstração de fé, essa fé, sabe, a fé no Deus que é, acima de tudo, uma fé incondicional, e isso para a gente foi muito forte. Mas assim, então a nossa vida dentro dessa realidade, principalmente da nossa infância, foi uma vida cheia de dificuldades, muita adversidade, mas graças a Deus que tudo isso serviu para nos formatar, né? Para nos forjar com aquilo que somos hoje. Mas mostra também para as pessoas que estão nos assistindo, Aécio, a importância de uma família. Não é verdade? Uma família está junto, a importância da família está solidificada em alguma coisa, enraizada em alguma coisa. Porque eram 8 irmãos. Eu diria que a família que tem
como raiz a própria fé, porque a fé é o grande elemento para nos sustentar nos revés da vida. Eu penso que a ausência de fé poderia ser algo muito destrutivo para a nossa história. E eu vejo realmente isso com muita convicção. Se não fosse a fé e não fosse este elemento de conexão com Deus e de sustentação, né, com Deus, eu tenho certeza, pastor Ricardo, que nós não teríamos tido o sucesso que temos. Então, tudo que nós conquistamos, tudo que nós fizemos, tudo que a nossa família gerou, e que gerou muito, gerou vida, gerou influência, inspiração, tudo isso é resultado dessa raiz de fé que sustentou a nossa família. Amém. Penso que a maioria das famílias que perdem essa estabilidade, estrutura, normalmente elas estão desconectadas com a fé, e para mim a fé foi tudo. Glória a Deus por isso, cara. Glória a Deus. Bonita história. E essa ida para a Vitória da Conquista foi a família toda? Foi família só uma parte dela? Esse meu irmão, né, pastor Josué, que hoje é pastor Josué, ele quando completou 16 anos, você vê, ele era um batalhador, 16 anos, cara. Ele já tinha ido para a Vitória da Conquista, começou a trabalhar, né, como vendedor de livros, né? Eu até brinco com ele, cara, quem vendeu livro vende qualquer coisa. Ele vendia livro de porta em porta, tal. Ele era vendedor, um excelente vendedor, e começou a ganhar bastante dinheiro com aquilo, né? E aí ele resolveu, então, levar a minha mãe com toda a família. Disse, olha, vamos para a Conquista, é uma cidade maior, é uma cidade, na época, ainda é hoje, né? A cidade de Vitória da Conquista é uma referência, quase que uma sede regional, sim, por conta do seu tamanho e da sua influência. A terceira cidade hoje do estado da Bahia, né? Tem Salvador, depois Feira de Santana e depois Vitória da Conquista, lá com seus quase 400 mil habitantes. Então, a cidade representava aquele lugar de fuga, sabe? Aquela capital de fuga, a capital do Sudoeste. Então, ele foi com 16 anos, convenceu a minha mãe para que vendesse a casa dela, que foi o que ela conseguiu pelo seguro de vida do meu pai, a pequena casa, comprou a casa que minha mãe mora até hoje, né? E quando minha mãe comprou essa casa, fomos todos os filhos para a Vitória da Conquista, para viver da aventura que o meu irmão estava sugerindo. Sim. E que deu certo. Ele foi muito responsável, graças a Deus, e que deu certo. Estamos aqui hoje para celebrar isso. Glória a Deus. E lá que você ingressa num seminário batista, foi lá em Vitória da Conquista, não? Vitória da Conquista, toda a minha vida de formação acadêmica, a minha vida de jornalismo, a minha vida de construção de perfil de liderança, a minha vida de entendimento da missão, a minha vida de propósito, a minha vida de igreja, tudo que eu tenho hoje, do ponto de vista, claro, aperfeiçoado pelos tempos que estou em São Paulo, mas sim, tudo que tenho hoje foi gerado ali, em Vitória da Conquista. Eu cheguei muito novo, cheguei com 9 anos de idade. E com 9 anos eu continuei estudando escola pública. Aos meus 18 anos eu fui para a universidade, cursar o meu curso de letras, no mesmo ano comecei a fazer teologia, inspirado pelo pastor que tinha na época, pastor Carlos Tolentino, que era uma pessoa extremamente, hoje ele está em Salvador, uma pessoa extremamente ligada com essa questão do conhecimento, entendendo o valor disso, me incentivou demais, tanto a universidade. Eu fui para a universidade por inspiração dele, como também fui para fazer teologia por inspiração dele. Tenho a ele também uma dívida de gratidão muito grande. Isso era algo que eu ia perguntar para você, de onde veio esse tino para o estudo? Porque eu vi aqui no teu currículo aqui que você tem bastante formação, graças a Deus, é um homem bem letrado, e veio da tua mãe, eu ia perguntar, veio da tua mãe, veio da tua família? Eu não tenho dúvida, assim, a minha família é uma família que gosta muito de aprender. Isso aí desde, como eu te disse, o fato da gente ter sido criado num ambiente que exigia uma certa independência, tinha que se virar, a gente tinha que aprender alguma coisa, nem que fosse empiricamente. Sim. A gente tinha que aprender a lidar com a vida. Mas teve um detalhe que eu vou te dizer que é curioso, que a minha casa não tinha televisão, né? Em razão daquele regime mais rigoroso da Assembleia de Deus, não tinha televisão. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, que eu voltava da escola, eu lembro dessa cena muito, mas muito nítida na minha cabeça. Eu encontrava minha mãe lendo. Ela sempre gostou muito de ler, embora não seja uma pessoa com formação, mas ela sempre gostou de ler. Então, ela estava lendo, e aí eu dizia, o que a senhora está lendo? Então, ela me respondia, não sei se por simplicidade, ou por algum tipo de estratégia, ela dizia, Aécio,
eu não sei falar o que eu leio, toma aqui, olha, você mesmo lê. E aí eu comecei a ler com 9 anos de idade. Então comecei, olha, eu li o primeiro livro com 9 anos, depois eu li o livro de Atos com 9 anos. Aí, com 10 anos, eu comecei a me interessar com outro tipo de literatura e fui lendo. 14 anos, eu já tinha lido algumas literaturas, tanto literatura grega, literatura, até por causa do meu irmão, que vendia livros. Sim. Fui participar do clube de livros, né, que meu irmão também fazia parte, e aí eu comecei a receber livros. Olha, quando eu entrei na universidade, aos 18, eu já tinha lido Ernest Hemingway, já tinha lido Dostoiévski, já tinha lido alguns autores, até Shakespeare, eu já tinha lido alguma coisa de Shakespeare. Eu já tinha lido muitos livros evangélicos. Então, essa coisa de gostar de ler foi gerada por minha mãe, sem dúvida alguma. Agora, é claro que, quando eu cheguei aos meus 18, já dentro de uma realidade de igreja, que aí, você sabe, eu não sei quanto tempo você tem de experiência com fé, mas assim, na nossa realidade, ainda na minha adolescência, era muito difícil um jovem ir para a universidade, porque havia muito preconceito. Cara, vai para a universidade, vai desviar. Quando eu resolvi fazer vestibular, algumas pessoas diziam para minha mãe, cuidado, e a Aécio agora estava tão bem, né? Que eu comecei também no evangelismo muito cedo. Sim. Com 14 anos eu já estava evangelizando, fazendo trabalho. Tem até uma história lá de uma congregação na nossa cidade que foi plantada por uma turma de jovens com 14 anos. Eu e mais 2 meninos adolescentes. E fizemos evangelização e plantamos essa congregação, que hoje está lá, linda congregação, no bairro Novo México. E essa experiência com a fé fazia com que as pessoas do nosso relacionamento ficassem muito preocupadas. E, olha, ele vai desviar, ir para a universidade. Sim. Ao contrário, né? A universidade foi uma abertura muito grande para eu, mais uma vez, me solidificar na fé que foi gerada na minha infância. Hoje eu defendo muito isso. Acho que quanto mais tenra idade você conseguir plantar semente de fé, melhor, porque isso sustenta mesmo, são raízes que ficam. Verdade. E eu fiquei muito firme, e graças ao Senhor passamos por toda a nossa formação. Hoje, na minha casa, praticamente, eu acho que só tem um irmão, todos têm nível superior, graças a Deus por isso. Né? Só o que faleceu, que não tinha. Aliás, eu tenho uma irmã também que não tem. Agora, os demais, assim, todos têm nível superior, gostam de estudar, gostam de aprender, gostam de dizer que sabe até quando não sabe. Hoje existe ainda esse estigma, né, de que o ambiente universitário, é claro, eu também já estive nesses ambientes, é um ambiente muito pluralizado, digamos assim, né? Porque tem gente de toda formação, de todo jeito, sabe que é um ambiente também hoje... não o ambiente acadêmico é um ambiente sexualizado por aquilo que a gente aprendeu dos Estados Unidos e tudo mais, do nosso próprio jeito de ser também aqui brasileiro, né? O nosso jeito de ser, mas o estigma é que lá é um ambiente de destruição. Eu até comentei agora com a irmã aqui, Ângela, que entrou em contato com o irmão para tê-lo aqui com a gente, que tem ambiente que parece que é destrutivo, mas é ambiente de crescimento. Acho que quando o crente ele é exposto em alguns ambientes, é ali que ele vai ser forjado, né? É a cova dos leões para o Daniel, é outras situações, né? É a fornalha para aqueles homens que ali estavam. Então, acho que o ambiente pode ser promíscuo, pode ser permissivo, pode ser pernicioso, mas se o crente está ali, ele vai ser forjado e vai sair dali melhor ainda, mais fortalecido ainda. Eu gosto sempre de dizer que nós temos a responsabilidade de fazer com que o ambiente negativo seja positivado pela nossa presença. Né? Eu gosto, quando você falou sobre isso, pastor, eu lembrei aqui de um leproso que vem até Jesus, né? E todos sabiam a condição de um leproso. O leproso era impuro, não podia estar entre as pessoas, e todo mundo tinha medo de tocar no leproso, porque se tocasse no leproso, ficaria impuro. Sim. E Jesus fez exatamente isso, ele tocou no leproso, mas não ficou impuro, ele purificou o leproso. Verdade. Isso, para mim, é um sinal muito forte de que nós temos a responsabilidade de tocar numa sociedade impura, tocar no ambiente impuro, tocar nesse povo que está impregnado da lepra do pecado para purificá-lo, e não o contrário. Então, às vezes, a gente se isola demais e diz, não, eu não vou me envolver com isso, eu não posso, olha, eu estou me blindando dessas informações ou desse ambiente, sendo que nossa responsabilidade é justamente chegar ali para fazer algo, para inspirar, para mudar, para levar
essa luz que o Senhor Jesus diz tão bem, né? A tua luz brilha no mundo. Eu acho que tem 4 dimensões. Brilha a tua luz diante do mundo, não se acende, não se coloca uma cidade, né, sem destaque, não se acende um candeeiro para colocar debaixo de uma mesa, e depois ele termina, brilha a tua luz diante dos homens. Então nós temos a responsabilidade de levar esse poder transformador para os homens, para a casa, para a cidade e para o mundo. Tem essa dimensão de ação, tem essa dimensão de trabalho. E quando a gente se nega a isso, a gente também deixa de ser instrumentos de Deus nos ambientes onde Deus quer nos usar. Verdade. Né? Então, eu penso que o ambiente acadêmico, que de fato é um ambiente um tanto hostil para o evangelho, é um tanto questionador, se nós realmente não estivermos muito seguros, com enraizamento, como eu disse, né, de fé, é muito possível que você entre num ambiente desse e fique abalado. Mas quando você tem convicções, quando você entende perfeitamente o que significa a tua relação com Deus, por mais que alguém tente descredibilizar isso, você sabe o que você é em Cristo. Verdade. Então, se você tem essa convicção do que é em Cristo, meu irmão, pode vir como for. Não estou dizendo que não abala, não, até porque um jovem, como era o meu caso, 18 anos, né, tem uma hora que eu ficava perturbado, eu voltava no ônibus, né, da universidade, me perguntando muita coisa. Mas como foi importante me perguntar? Porque nas perguntas que eu fiz a mim mesmo, eu fui buscar as respostas. E onde eu as encontrei? Encontrei justamente na palavra, encontrei na interpretação da palavra, encontrei, e como eu fiz concomitante, né, tanto curso de letras como teologia, sim, isso para mim também foi muito bom, porque eu tinha um suporte, né, do outro lado para compreender essas coisas. Com então, certeza. Eu acho que a gente tem que, de fato, entrar nesses ambientes para mudar essa estrutura. Glória Desculpa se a resposta foi longa aí. Imagina, a gente está aqui para te ouvir. E tem uma frase que um amigo sempre diz aqui, ele fala assim: Ricardo, o importante é que o crente saiba que ele tem que ser sal fora do saleiro. Isso aí. Isso é uma verdade, né? A gente vai nesses lugares para poder levar a palavra de Deus, levar a presença de Deus. Agora me explica uma coisa, o Aécio, por favor. Pode chamar de Aécio? Precisa chamar de pastor Aécio? Me explica uma coisa, essa sua formação é toda assembleiana, certo? Mais ou menos. Formação de que sentido? De vida, né? Sua mãe, teu pai eram assembleianos? Minha história de vida cristã, né? Minha história de vida cristã é sempre assembleiana. Eu fui gerado na Assembleia de Deus, eu desenvolvi todo o meu ministério da Assembleia de Deus. Sim. E eu até hoje sou pastor da Assembleia de Deus. Então, me explica essa sua formação teológica batista. Agora, como é eu tenho uma formação teológica batista, eu tenho minhas pós-graduação, eu tenho pós-graduação até na católica, né? Então, eu tenho um viés presbiteriano, porque passei pelo André Jumper para o mestrado, que é na Mackenzie. Então, tem toda uma formação batista, presbiteriana, eu não vou dizer católica e assembleiana. Então, você que buscou essa mescla ou era a opção que você tinha lá em Vitória da Conquista? Como eu não entendi a pergunta? Você que buscou essa mescla mesmo, sua formação de repente? Não, na verdade aconteceu, porque olha só, eu comecei a fazer teologia dentro do ambiente da Assembleia de Deus, mas logo em seguida eu passei a ser professor titular do Seminário Teológico Batista Nacional. Eu fui convidado, a princípio, no Seminário Teológico Batista, desenvolver algumas disciplinas mais pedagógicas, mais focadas no português instrumental, português para pastores, análise da cultura brasileira. Por conta da sua formação em letras. Minha primeira formação é essa, é letras. Certo. Então, como eu tive esse ambiente ali, eu também tive, Ricardo, ao mesmo tempo, uma relação muito, muito interdenominacional, porque a minha relação foi muito forte com as pessoas de outras denominações, especialmente aqueles que foram meus alunos, hoje, inclusive, são pastores também de igreja, batista, metodista e por aí vai. Sim. Então, como essa minha relação sempre foi para além da Assembleia de Deus, eu não posso dizer que eu tenho apenas uma relação fechada com a Assembleia de Deus. A minha relação sempre foi muito aberta. Agora, em termos de experiência de vida cristã, eu não tive nenhuma outra experiência fora do ambiente da Assembleia de Deus. Hoje, eu dirijo uma igreja que é independente, né? A Igreja Logos é independente, mas ela tem toda a base, a estrutura e o fundamento doutrinário é assembleiano. Por isso que ela é Assembleia de Deus em Guarulhos, Ministério Logos. Ok. Teve algum choque, algum conflito nessa sua formação teológica, com essa sua formação de vida cristã? Não tenho dúvida, principalmente quando eu vim para o ambiente presbiteriano, né? Porque assim, você sai de um ambiente, porque o Batista Nacional ainda é muito arminiano, mas quando você vai do Batista Nacional para um presbiteriano que é reformado, calvinista,
eu tive o primeiro impacto. Eu me lembro da aula que eu tive com o professor Valdeci, que, aliás, alguns talvez estejam nos acompanhando, tenham sido alunos também do Valdeci, que é uma figura sensacional, pastor ali da igreja suíça, né, do Brasil, e ele é um exímio, doutor, tá? E aí, aquela turma foi uma turma muito curiosa, só tinha pastor presbiteriano e somente eu, assembleiano. Turma de 2005. Uma ovelha e meus lobos. Mestrado em teologia pastoral. Negócio louco. E aí, a primeira aula, o professor Valdeci colocou no quadro 2 palavras, natureza versus vontade. E ele disse assim, gente, a vontade governa a natureza a vontade. Aí, óbvio que isso para o cenário presbiteriano é uma maravilha, né? Para dizer, não, a natureza, a vontade é governada pela natureza. Aí ele faz uma pergunta, então se o indivíduo tem a natureza do pecado, ele pode querer a salvação? Aí começou já te cutucou nessa hora, né? Cara, primeira aula, já vi com essa paulada, e eu confesso a você que durante todo o tempo eu ouvi com muita atenção, e no meu coração eu dizia, não vou falar nada, porque eu não conheço aqui o cenário onde estou, mas aquilo ali deu tanta confirmação do que eu creio, né? Contrário, inclusive, ao que o professor estava dizendo, tanta convicção do que eu creio, que eu saí de lá feliz. Falei, olha, eu fui confrontado para conhecer, inclusive, o argumento de quem contra-argumenta aquilo que nós pregamos. Mas eu achei isso, eu encarei com muita leveza, tanto que eu tenho uma relação muito boa com os presbiterianos, né? com cristãos reformados, embora eu não seja reformado. Eu estudei as institutas de Calvino, eu estudei André Biela, o pensamento econômico social de Calvino, eu estudei Lutero, eu estudei todas essas formações, e eu te digo, eu continuo sendo arminiano, pregando com muita convicção, crendo, inclusive, na unção do Espírito Santo. E eu vou até dizer outra coisa, eu faço um outro mestrado agora, estou fazendo mestrado de História da Igreja, e é muito curioso. Eu até falei isso com minha esposa, né? O meu professor, um dos professores, reformado também, ele trouxe um argumento extremamente bonito, né? Sobre a questão do como ele compreende, por exemplo, o batismo no Espírito Santo. Eu ouvi com muita graça, respeitei, reverenciei a postura dele e continuo crendo do jeito que eu cria, não mudou, não conseguiu alterar. Por quê? Porque o argumento é um argumento, a interpretação é interpretação. Eu sei qual é a experiência que eu desenvolvi com Cristo nesse sentido. Certeza. Então, eu estou muito tranquilo. Agora, confrontos tem sim. Meu amado, essa igreja que você pastoreia hoje é a igreja que você assumiu em 2009? Exatamente. A minha história aqui em São Paulo, ela começa com o Ministério Bom Retiro. Então, eu vim para cá a convite do pastor Jabes Alencar, certo. A quem também devo muita gratidão. Ele me trouxe para cá confiando que eu iria fazer um trabalho de comunicação pela minha experiência com jornalismo, experiência com televisão. E aí eu vim, então, conduzir os programas também, gerenciar de algum modo, não de imediato, mas aos poucos eu comecei a tomando esse departamento. E aí eu conduzi rádio, televisão, fiz lá a rádio musical, né, FM, trabalhamos na BR Gospel, que foi a rádio que a Igreja do Bom Retiro, na época, adotou. No mesmo ano que eu cheguei, nós arrendamos uma rádio, eu dirigi essa rádio por um tempo. Depois, nós fizemos também alguns programas na Rede TV e também na Rede Gospel de TV. Sim. Fiquei fazendo esse trabalho ali, e, ao mesmo tempo, eu passei também em razão até da proatividade, dessa coisa que eu te disse, da própria formação, que não me permite ficar parado. Então, eu comecei a agir também em outras frentes, acabei sendo uma espécie de um diretor executivo ali dentro do Ministério, fazendo muitas outras coisas, entre elas, trabalhando também no Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, que eu fui secretário executivo por alguns anos. Foi nessa época que conheci o pastor Joel Estevanato, né, que tivemos a honra de também caminhar um pouquinho em algumas frentes de trabalho. E aí o que acontece? Quando foi em 2009, eu adoeci, eu tive uma enfermidade emocional muito séria, né? Tive um esgotamento emocional, cheguei numa crise de burnout bem interessante, ainda não se usava o termo burnout, mas se falava muito em crise de transtorno de ansiedade. Sim. E nessa crise que eu tive, eu não consegui mais continuar com todas aquelas frentes de trabalho, era muita coisa. Tanto que quando eu deixei aquele ambiente, e eu não falo isso com orgulho, não, eu falo com muita dor na alma, foram 7 pessoas que me substituíram, de Meu tanta Deus. coisa que eu fazia. Só para você ter uma ideia, na terça-feira, pastor, eu fazia 5 cultos, 9 da manhã, meio-dia, 3, 5 e 7.
mas eu também dirigia as filiais, 120 igrejas. Eu também fazia o trabalho de rádio e televisão. Eu também fazia toda a parte de assessoria do ministério no que diz respeito a todo tipo de projeto e evento. Eu também dirigia os cultos da semana, eram 26 cultos na semana, eu dirigia o da quarta-feira, domingo 5, domingo 7. Ainda fazia todas as outras, todo o trabalho realmente gerencial de gestão estratégica, de projetos. E, além disso, ainda assumia o conselho de pastores. Então, era muita coisa. Quando eu saí, para cada uma dessas frentes foi né? Daí eu entendi que realmente eu estava colocando sobre mim um peso que não deveria ter assumido. Foi uma irresponsabilidade minha comigo mesmo, e por isso eu adoeci. E esse adoecimento, que eu acho que é importante dizer aqui, até porque durante um tempo, especialmente no primeiro momento, nos primeiros meses, eu tinha muita dificuldade de admitir que eu estava doente, que emocionalmente doente. Sim. A doença emocional que vem sobre pastores é o que causa hoje os maiores danos, tanto para a organização quanto para o organismo. O que eu percebo é que os pastores estão adoecidos e não querem tratamento. Eles não querem admitir, eu não admitia. Eu dizia o quê? Eu procurar um médico, psiquiatra, procurar um psicólogo, fazer terapia? De jeito nenhum, eu sou pastor. Ou seja, essa prepotência de achar que a gente pode resolver, né, todas essas demandas sem respeitar a nossa estrutura. Nós somos um ser total, nós somos espírito, somos alma, somos corpo. Temos que respeitar isso. E eu desrespeitei. Então, o que aconteceu comigo? Naquele ano de 2009, aliás, já em 2008, eu comecei a ter alguns sintomas que eu não conseguia identificar. Em 2009, eu fui dar posse a um pastor em Aracaju, e quando eu entrei no avião, que me sentei, antes de fechar, né, das portas entrarem automático, como o piloto diz, Sim. eu estava lendo uma revista e as letras sumiram, começaram a se mexer e desapareceram. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Fechei a revista e comecei a se sentir mal. E a proporção que eu sentia mal, eu só ia repreendendo, está repreendido, é seta maligna, esse pastor vai ser bênção na Aracaju, estou vendo que vai. E comecei aquela guerra. Meu irmão, só que eu ia morrer. Eu estava tendo uma crise de pânico e não sabia. Meu Deus. Eu dizia, meu Deus, mas eu já voei tantas vezes, o que é isso? E não estava entendendo o que era. Minha vontade era levantar e sair correndo. Como é que eu saio correndo? Todo amarrado ali e o avião decolando. Não havia possibilidade. Passei 15 minutos com essa crise, depois melhorei, depois tive umas 2 ou 3 episódios até chegar a Aracaju. Chegando lá, fiquei bem. Na volta, eu tive as mesmas coisas. Aí eu comecei a associar avião. Na outra semana, eu tinha que ir para Caxias do Sul. Quando eu desci para Caxias, eu tive a mesma coisa no avião. Na volta de Caxias do Sul, a mesma coisa. Eu falei, bom, então já sei, é avião. Só que eu comecei a ter essas crises no trânsito, comecei a ter no púlpito, e eu espiritualizava tudo, está repreendido. Batalha espiritual, maligna. né? Até sonhos eu tinha, né? Expulsando demônio, achando que era tudo espiritual. Sim. E aí cheguei no colapso. Quando foi no mês de junho, né? Aliás, no mês de maio, no dia 9 de maio, não, no dia 6 de maio, eu estava lá em Belo Horizonte, pastor Jorge Linhares, com o CIMEB, fazendo o congresso do CIMEB. Sim. O meu irmão, na época, estava na secretaria executiva, o pastor Josué, e eu estava ali com eles, ajeitando, né, todo esse processo de estrutura do CIMEB, e eu tive uma crise e fui parar no hospital meia-noite da quarta-feira, saí no outro dia, às 4 da tarde do hospital, direto para o aeroporto, para vir fazer um tratamento aqui no INCOR, e quando eu chego aqui, eu já tinha desenvolvido arritmia, problema de pressão. Meu irmão, uma loucura. Deus. Resultado, nesse período, eu tive que fazer uma quarentena. Nesta quarentena, que eu melhorei, graças a Deus, aí foi maio, junho e o mês de julho. E no final de julho, então, o pastor Jabes propôs que eu viesse para escolhesse alguma cidade que eu fosse dirigir, que fosse mais tranquila. E eu pensei que Guarulhos vim para Guarulhos. Mas, graças a Deus, no primeiro momento foi muito bom, a gente tinha igreja pequena, talvez aí de 40, 50 pessoas, e aí ela começou a crescer, e eu fui me empolgando com o trabalho interno. Sim. Graças ao Senhor, estou aqui já nesse tempo todo. E deixa eu te fazer uma pergunta desse relato que você me disse aí. O pastor, esse líder, ele consegue perceber que ele entrou por esse caminho, que eu vou chamar de ativismo, tá? Se eu estiver errado, você pode até me corrigir a expressão aí. Não tenho dúvida. Ele consegue perceber que ele virou um ativista, ou ele entende tudo isso como o reino de Deus? No seu caso, com certeza, você pensava que era reino de Deus, né? Não, reino de Deus, preciso fazer, o tempo é curto, a obra é grande, Deus me levantou, Deus me chamou. O pastor, por conta própria, meu irmão,
Consegue perceber essa condição? Você foi cirúrgico aí na sua colocação, como dizem, Ricardo. Olha só, eu vou te dizer, hoje eu trabalho com pastores, hoje eu faço mentoria de pastores para a glória do Senhor, já tenho em 7 estados representados, fazendo um trabalho de acompanhamento, de mentoria, trazendo instruções de como você equacionar ambas as coisas, entender o que é organismo e o que é organização, como você pode viver organicamente sem ter que se prender a determinadas questões organizacionais que te afligem. Hoje eu estou trabalhando muito em cima disso. Sábado agora eu vou dar uma palestra lá no Guarujá para pastores também, falando sobre esse esgotamento e como a gente pode identificar essas sinalizações. Existem sinais que a gente precisa estar atento. No entanto, você foi muito feliz nas suas colocações. O pastor é tão apaixonado pela pela obra para a qual ele foi chamado, que ele acha que ele se cobra muito, ele se coloca dentro de uma cobrança tão exagerada que, por mais que ele faça, ele ainda acha que é pouco, e de fato é. Não estou dizendo que ele tem que fazer, que ele está fazendo muito, né? Mas ele precisa entender o que significa excelência. E aí é onde aconteceu comigo algo muito extraordinário. Hoje eu trabalho, inclusive, com desempenho de competências, mostrando às pessoas como você pode estabelecer um score entre incompetência e excelência para você não ser uma pessoa que se cobre em demasia e em excesso para uma excelência que nunca será atingida. Então, eu sempre mostro o seguinte: entre a incompetência e a excelência, há um meio que é a mediocridade. Ser medíocre ninguém quer. Então, tudo que excede a mediocridade é excelência. Você não precisa ir para o nível de perfeição e de cobrança exagerada. Qualquer coisa que estiver além da mediocridade. O que eu não posso também é me conformar com a mediocridade e ficar abaixo dela. Mas eu acho que nada... Por exemplo, dá um exemplo aqui bem claro. Se você está na escola, e você quer ser aprovado, o mínimo necessário é a média, é a mediocridade. Se você tirar 7, você atingiu o mínimo necessário. Exatamente. Abaixo de 7 é incompetência. Então, 7 é mediocridade. Mas eu quero excelência. Então, tudo que tiver acima de 7 já é excelência. Já é a zona da excelência. Sim. 8 já é excelência. 9 é excelência. 10 é excelência. Como 10 é inatingível praticamente, pelo menos você consegue entender que você pode fazer melhor do que você está fazendo, conforme as condições que você tem, dentro das suas condições, né? Claro. Você pode fazer o melhor e performar com excelência sem essa cobrança exagerada, exacerbada, maluca que a sociedade está vivendo. Não é só sobre pastores, não, é sobre todo mundo. A sociedade é uma sociedade doente. Só que os pastores têm essa prepotência de achar que eles não adoecem. Não, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu falava isso comigo, cara. Sim. Eu sou pastor, então eu jejuo, eu oro, eu vou para o Vale da Bênção, eu passo quinta-feira de manhã orando. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Então, esse não admitir é um elemento sabotador muito violento, que faz com que os líderes e os pastores se afundem em suas doenças, e quando eles menos percebem, eles já se destruíram a família, destruíram sua estrutura psíquica, sua estrutura emocional, se destruíram. E aí, lamentavelmente, eles vão culpar a quem? Vai culpar a obra? Deus não nos pediu para fazer o que nós não estamos... para fazer além, né? Às vezes a gente está fazendo além, até o que Deus não pediu a gente está fazendo, e Deus não nos pediu isso, Deus não nos pediu para nos desgastar em demasia, para nos jogar, pelo contrário, há um limite para tudo. Eu acho que os pastores, quando eles começam a perceber que existem sinais, pequenos sinais, né? Eu não vou citá-los todos aqui, mas pelo menos citar alguns deles. Por exemplo, o cansaço em demasia. Sabe, quando eu falo cansaço, eu estou falando a partir da minha experiência, de dores que você começa a sentir no corpo e você não identifica. Diz, sem motivo aparente, né? Hein? Dores sem motivo aparente, né? Dores sem motivo aparente. Aí daqui a pouco, Ricardo, eu senti uma dor que atravessava o meu peito aqui assim, que era uma dor, cara, que eu dizia, puxa, será que eu comia alguma coisa? Eu ficava assim, ó, será que são gases? E era uma dor que era a dor já uma sinalização também. Outra coisa é algum tipo de enfermidade, como labirintite, o cara começa a ficar tonto, sem razão, ele vira para trás, quando volta está a cabeça rodando, são sinais. Sim. A cabeça parece que está crescendo, o cérebro crescendo na cabeça, são sinais. Sudorese, mão começa a formigar, formigamento na mão, eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu vou no médico, faço a bateria dizendo que não tem nada. Então é demônio. Não, irmão. É a tua alma dizendo, para. É a tua alma dizendo, socorre.
né? E aí a gente começa a não perceber esses sinais. Tem outros sinais também, estou citando alguns Claro, aqui, claro. daqueles que foram que foram ignorados por mim e que eu simplesmente espiritualizei e que precisava ter um certo cuidado. Mas existem outros sinais, hoje a gente trabalha um pouco isso também com os pastores, ajudando a equacionar melhor, a descentralizar mais as ações. Às vezes os pastores são muito concentradores Nesse ponto, e trazem tudo eu sobre queria, si, isso é muito sério. nesse ponto eu queria tocar, porque eu tô aqui pensando e eu vejo que o ministério pastoral pode ser um ministério sem foco. E Sim. talvez isso também traga esse estresse excessivo e essa sequência de ações, né? Porque o pastor, ele acaba sendo, vamos supor, se ele é um pastor de projeção, ele acaba sendo pastor de pastores, pastor de uma igreja, implantador de igrejas, presidente de um campo, e aí tem as funções internas em cada uma dessas posições, né? Aquele prega, aquele ensina, aquele ele ministra sobre alguém, aquele institula pastores, aquele cuida da parte administrativa, enfim, é um ministério que parece sem foco, pastor? Tem a ver também isso? Na verdade, o que acontece, eu sempre digo isso, principalmente quando faço uma mentoria individual. Alguns pastores chegam de mim com tanta coisa na mão, eu digo assim, cara, você está muito bexiga. Você consegue segurar bexigas cheias, 6, 7 bexigas na mão? Não consegue. Pega uma só dessas e vamos trabalhar com essa. Se você está disputando o teu ministério, você é gestor, é administrador, é pastor, é conselheiro, é tudo. Quer dizer, e essa disputa, a gente precisa saber qual é a concentração que eu vou dar, porque eu vou te dizer uma coisa que eu ouvi isso de quem me mentoreou e eu achei muito importante. Ele falava de 3 coisas: pastor, gestor e empreendedor. Que todo pastor é, né? Ele é pastor porque ele tem o cuidado orgânico, ele é gestor porque ele tem o cuidado administrativo, ele é empreendedor porque ele tem governança sobre ele, governança estratégica. Aí a pessoa que me mentoreou disse assim, se você for bom pastor, você não vai ser bom gestor e bom empreendedor. Se você for bom empreendedor, não será bom gestor e bom pastor. Se for bom gestor, não será bom empreendedor e bom pastor. Então, defina o que você quer, ou gestor, ou empreendedor, ou pastor. Eu disse, eu quero ser pastor. Então, o que você faz com os outros? Procure quem possa te ajudar. Hoje eu tenho, na minha estrutura do organograma, nosso organograma não é verticalizado, ele é um organograma radial, Sim. E eu tenho na minha base dessa estrutura, eu tenho as assessorias, eu tenho minha assessoria de gestão e governança, eu tenho minha assessoria contábil, que é diferente da de gestão, e tenho a assessoria jurídica, que é diferente da contábil. 3 assessorias que hoje me dão um alívio, você nem imagina. Porque eu tenho com quem. Eu tenho um amigo, o Geraldo Tadeu, que mudou também, mexeu muito comigo. O Geraldo também foi uma figura muito importante nessa minha mudança, né, de padrões mentais e tudo mais. Ele diz uma coisa assim: você não tem que saber tudo, basta conhecer quem sabe. Então, eu não preciso saber tudo. Se eu conheço quem sabe e contrato a pessoa certa, eu vou ter essa pessoa comigo, me ajudando a equacionar melhor e eu vou focar aquilo que é necessário. E você disse bem, a ausência de foco faz com que os pastores fiquem com muitas bexigas, tentando equilibrar, e aí não segura nenhuma, daqui a pouco uma delas vai se perder. E é isso que tem acontecido, que causa essa frustração e esse sentimento, né, de menos-valia, esse sentimento de incompetência, de incapacidade. Exatamente. Cara, eu estou patinando, o ministério não vai. Ou, às vezes, até o ministério, tem um boom, mas sem estabilidade. Ele diz, cara, como é que eu sustento isso agora? Porque é um prédio que eu construí aqui sobre esse movimento sem fundamento. Então, tudo isso é necessário hoje a gente equacionar para saber qual é o ponto de equilíbrio. Verdade. E esse ponto de equilíbrio é possível. Você pode ter, certamente, principalmente quando você conecta, né, liderança e gestão. Para mim, eu acho que esses 2 pontos são fundamentais, né? A conexão entre liderança e gestão, e aí você consegue trazer uma estrutura mais, digamos, equilibrada para o ministério pastoral. Maravilha, pastor. Uma grande aula que a gente está tendo aqui hoje. Me fala uma coisinha, pastorzão. Quais são os desafios para essa liderança de hoje? Vamos trabalhar bastante com liderança, não só pós-pandemia. Muita gente está falando, não, a igreja pós-pandemia, é claro, existe a questão pós-pandêmica, mas já existia uma dificuldade, já existia... que vem de algum tempo. Já existia um cenário, né? Já existia um cenário que agora foi incluído nesse cenário ainda a pandemia. Qual é a dificuldade para o líder cristão nesse cenário de hoje? Eu penso que a maior dificuldade do líder cristão é entender qual é o ambiente no qual ele está, o momento. Às vezes, alguns líderes estão trazendo métodos antigos para um tempo que não cabe, ou então querendo trazer uma inovação sem estabilidade. Deixa eu fazer aqui 2 linhas
Se eu pudesse desenhar ali, eu ia dizer a você, tem a linha da inovação e a linha da estabilidade, a linha do crescimento e a linha da estabilidade. O que acontece hoje é que nós estamos vivendo um momento, esse momento de hoje, é um momento que se ovaciona demais o crescimento. Nós vivemos a sociedade do empoderamento, Sim. a sociedade que cobra desempenho, 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 sem disciplina. Poder, 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 sem dever. Então, essa sociedade que exige isso faz com que alguns pastores, do ponto de vista até do reflexo daquilo que é social, eles pensem também apenas nisso. Então, qual é o desafio do pastor hoje, na cabeça deles? Cara, eu tenho que competir nesse cenário. Claro. E é verdade, nós vamos usar o que temos sem filtros, tá? Eu sei que nosso público aqui não é necessariamente pastoral, mas vamos falar sem filtros. Poxa, você está na igreja aqui, que tem mais 7 igrejas no entorno. Essas outras 7 igrejas, aí tem uma que cresce, tem uma que não cresce, tem outra. Aí você diz, cara, o que eles estão fazendo? E aí começa esse sentimento de competitividade, né? Sadia, não estou dizendo que é negativo, não. Como diz, e aí o que eu tenho que fazer? Aí o cara começa a abraçar todo tipo de metodologia, focada no crescimento, sem pensar na linha da estabilidade. Sim. Porque o crescimento exponencial, basta você ter um ponto de inflexão. Basta você ter uma descoberta gigantesca. Basta você aparecer aí fazendo a dancinha no Reels, que você daqui a pouco se torna um cara famoso. Verdade. E aí, cara, daqui a pouco ele não tem estabilidade. Você vê assim, o que tem acontecido é isso. Eu acho que o pastor desta geração, ele precisa estar atento para as demandas do mundo exponencial, do mundo digital, entender o que é essa vida esquisita que a sociedade vive, para poder entregar a essa sociedade a solução que o Evangelho traz para esta sociedade, porque o Evangelho tem solução para essa sociedade, sim, e apresentar isso de maneira equilibrada, fundamentada e cientificamente também equacionada. Por quê? Porque senão o pastor vai ficar nessa loucura, nessa nevralgia dos tempos modernos, essa sociedade doente, como diz o Byung-Chul Han, que é a sociedade do cansaço, em que emergiu todo tipo de doença, na psíquica, neurose, psicose, por aí vai. Verdade. Então, pastor dessa geração, o líder dessa geração, eu vou falar de líder de modo geral, porque eu acho que o líder de empresa, o empreendedor também tem que estar atento a isso. Ele tem que ter um pensamento que se adeque a essa realidade. O Sim. maior desafio, para mim, é o pastor se libertar de suas tradições, porque ele tem muito medo de traições. Ou seja, ele se apega à tradição porque ele acha que qualquer coisa pode ser traição, qualquer metodologia, qualquer mudança de mentalidade. Então, esse é o grande desafio, entender o mundo, entender a realidade, entender o que estamos vivendo, o que estamos Sim. fazendo, e, sobretudo, pastor Ricardo, entender que nós somos chamados para hoje. Nós não fomos chamados em 1970, cara. Verdade. Eu não era pastor em 70, eu sou pastor hoje. E se Deus me chamou para ser pastor hoje, eu tenho que entender o que está acontecendo hoje. Eu tenho que entender esse mundo para poder entregar a esse mundo aquilo que o Senhor nos confiou. Com certeza. Eu percebo o seguinte também, pastor. Existem pontos fora da curva, né? Existem pessoas que realmente são fora da curva. É o cara que consegue o crescimento exponencial porque ele é exponencial. É uma pessoa que Deus escolheu para fazer algo completamente diferente, completamente novo, fora da curva. Ele é a pessoa fora da curva. Isso você vê no esporte, você vê no meio empresarial, você vê essa pessoa que é fora do padrão. E ela faz a coisa que ela está envolvida a explodir. Só que ela é uma pessoa. Eu não vejo tantas pessoas, não existem tantos Bill Gates assim. Não existem tantos Jeff Bezos assim. Não existem tantos, sei lá, no nosso meio, um nome que nós poderíamos citar aqui sem exaltação humana, mas são pessoas diferenciadas. E aí muitos pastores, líderes olham para essas pessoas e fazem dessas pessoas seus padrões. E aí querem ser elas, né? Eu acho que você ter como inspiração, como uma referência, eu não vejo nada demais. Você olhar e dizer assim, olha, o meu líder de referência é o fulano de tal. Eu olho para ele e eu vejo o T.D. Jakes como uma referência. Ter uma referência é uma coisa. Agora, você querer ser ele é diferente. Aí começa a viver a negação da sua própria identidade, que isso é muito sério. Exatamente. Muito grave. Mas eu penso, Ricardo, se você me permite até fazer uma observação da sua fala, é possível que pessoas... Que haja no nosso meio muitas pessoas que têm um grande potencial de crescimento, mas eles não estão crescendo.
tá? É que eles estejam patinando, mas patinando por quê? Por ausência de alguma coisa que ele não conhece e que, às vezes, um processo de mentoria vai ajudá-lo a entender. Então, eu penso que o crescimento pode acontecer, mas eu não posso negar o que você disse, que, de fato, é uma realidade. Quer dizer, quantos Neymar, né, existe Boa, no muito mundo? boa. Quantos talentos você tem no Brasil de futebol? Pô, tem muitos talentos, mas quantos se destacam? 0,001%, ou 0,01% é aquele que destaca. Dizem, né? Eu não posso afirmar com muita precisão, porque eu já procurei a fonte da pesquisa e não tenho. Eu tenho uma outra pesquisa aqui, mas não essa que eu vou dizer agora, que apenas 2% da população mundial é criativa. Só 2%. 13% copiam o que alguém criou, ou modifica o que alguém criou. Ele trabalha, o trabalho dele é na melhoria, digamos assim, daquilo que alguém criou. Sim. 34% de vez em quando copiam, e 54% só copiam. Ou seja, a grande maioria das pessoas, elas não têm ideias originais, elas não têm ideias singulares que façam com que elas ganhem determinada projeção de crescimento. A verdade é que algumas pessoas, eu posso dizer isso pela graça de Deus e não porque as pessoas merecem, algumas pessoas receberam de Deus um talento específico, receberam algo muito específico. Isso que você disse que era fora da curva, né? Então, tem pessoas que receberam e a gente não pode, né, querer ser a outra pessoa. Pelo contrário, é olhar para nós e tentar identificar quais são as forças que nós temos para fazer o que podemos fazer dentro da nossa realidade. Eu acho que eu tenho que falar com muito cuidado o que você acabou de afirmar, para que algumas pessoas não se sabotem também nas suas incompetências. Imagina Gideão, que um anjo chega para ele e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Ele diz: cara, tu está no endereço errado. Eu valente? Sim. Não sou valente. Não, vai nessa tua força. Ele vai: que força, cara? Eu sou o menor da casa do meu pai, minha família é menor de Israel. Que força você acha que eu tenho? E o anjo insiste, fala: cara, Deus te chamou para isso. Ele diz: então vamos conversar com Deus para ver se é isso mesmo. Faz a prova com Deus, e depois o próprio Gideão é que teve que descobrir quais eram as forças que ele tinha. Ele teve que descobrir quais foram as forças que ele tinha. Ele tinha uma força de conexão que ele não sabia que tinha. Ele tinha uma força de influência que ele não sabia que tinha. Ele tinha uma força estratégica que ele não sabia que tinha. Sim. Ele tinha uma força de sensibilidade espiritual que ele não sabia que tinha. E ele tinha uma força de criatividade e inovação que foi a coisa mais estúpida que alguém poderia imaginar. Como é que você vai para uma guerra? Ao invés de você levar lança e arco, você leva uma trombeta, uma tocha e um vaso. É uma estratégia extremamente fora da curva. Aí sim, fora da caixa. Sim. Cara, o cara levou armas que ninguém usaria. É totalmente criativo e venceu a batalha. Não ele, claro, a gente sabe que claro. Negócio, mas veja só, todas estas forças que Deus quis potencializar em Gideão fizeram com que Gideão se tornasse a referência que nós temos hoje. Verdade. Então, por que eu estou dizendo que é importante falar isso? Porque talvez, quando alguém abraça essa ideia de que não, é porque Deus não me chamou para isso, Deus chamou foi só o Estevanato, Deus chamou só o sei lá quem, o fulano de tal, Bambambam, o TDJ, que sei lá que são as referências, Deus só chamou esse, Deus não me chamou. Será que não? Será que a gente não pode olhar um pouquinho e descobrir quais são as forças que nós temos para a gente poder potencializar isso na presença do Senhor? Quando o profeta, quando o sábio diz assim: tudo que vier a tua mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. E que forças são essas? De repente nós estamos, omitindo essas forças em nome desse discurso um pouco mais simplista de dizer: eu não fui chamado para isso. Deus chamou uns para 200 e eu não fui para... De repente, não. Então, primeiro, eu só posso afirmar isso, que eu concordo contigo, eu só posso afirmar depois que realmente eu olho, tenho esse conhecimento interno, Deus me permite esse conhecimento, como ele fez com o próprio Moisés, para que neste conhecimento eu entenda quais são as minhas forças e as minhas fraquezas, para eu não potencializar as fraquezas, minimizando as forças, fazer o contrário, potencializar as forças e minimizar as minhas fraquezas, entender exatamente o universo no qual Deus quer que eu atue. Agora, o resultado, depois que eu faço aquilo que eu tenho que fazer, aí o resultado é de Deus. Deus pode dar resultado de 30, 60 e 100 por 1. Exatamente. Mas isso aí é Deus quem faz. Mas eu tenho que saber qual é a minha participação nesse processo. Deixa eu me defender aqui, porque talvez eu dei a impressão de escolha única de Deus sobre algumas pessoas na minha fala. Na verdade, o que eu estava tentando dizer, pastor Aécio, é que a gente não pode olhar uma pessoa que é uma pessoa exponencial, diferenciada,
E não é não acreditar que você pode chegar lá. Eu creio muito nisso. Creio muito nisso. Toda pessoa pode explorar 100% do seu potencial. Toda pessoa pode chegar a esse nível. Mas 100% do seu potencial não é o 100% do potencial do outro. Isso. Eu vou ter o meu 100% potencial. Eu vou explorar lá, vou buscar as minhas fraquezas, as minhas forças, vou trabalhar nisso. Vou ser o meu 100%. Eu alcancei, eu creio também que isso é utópico, mas você alcançou o seu 100%. Chegou no máximo que você poderia. Ainda talvez seja menor do que o seu. E eu não devo me frustrar com isso. Mas o que eu não posso é olhar o cara que tem lá 1 bilhão de seguidores, trabalhar o meu 100% e que cheguei a 500 mil e falar, mas é porque... enfim, achar uma razão, um motivo para isso. Sim. Sim, agora, eu acho que a gente adoece também quando a gente quer ser, eu volto a dizer, ser o que o outro é. Exatamente. Mas eu preciso entendendo que eu fiz o que tinha que ser feito. Aí eu gosto de uma frase, Ricardo, eu gosto sempre de dizer ela: fazer certo nunca dá errado. É a frase mais profunda que eu já falei, né? Fazer certo não tem como dar errado. Agora, fazer certo a coisa certa. Exatamente. Tem gente que faz até a coisa errada de modo certo, e aí já não dá certo. Mas se fizer certo a coisa certa, eu acredito que as pessoas podem, sim, como você disse, explorar, eu não sei se 100%, mas explorar o máximo que puder do seu potencial. Mas o melhor que pode na condição que tem, e pelo menos ele dormir dizendo, fiz o que tinha que ser feito. E graças aí, pronto, aí o resto é com Deus. É lançar a semente, né? Depois que você lança a semente sobre a terra, você não tem controle sobre a semente, diz a palavra. Você lança a semente, e aí a semente agora na terra tem um processo que é Deus quem coordena, é Deus quem delega, é Deus quem faz, é Deus quem dirige, é Deus quem dispõe. Então, tudo isso aí é Deus quem faz. Mas a minha responsabilidade é procurar o melhor terreno, é arar a terra, é preparar a terra, conforme as responsabilidades que Deus deu para Adão, né? Adão tinha a responsabilidade de cuidar, de lavrar e de guardar. Né? E ele precisava desenvolver isso. E é dentro dessa tarefa que a gente deve fazer aquilo que tem que ser feito, e o restante certamente é Deus quem faz, como disse Paulo, né? Um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Amém. Conta pra gente o que é liderança disposicional. Que é um livro que você tem, e é também deve ser aí, ó. O meu livro, Liderança Disposicional, obrigado por vocês terem colocado aí na tela. Eu escrevi liderança disposicional quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em liderança corporativa, né? Então, quando eu fiz essa minha pós-graduação, eu trouxe um conteúdo que a gente já estava trabalhando, né? Conteúdo de aplicativos de excelência, mentoreado pelo Geraldo Tadeu, a quem sempre cito, né, todas as vezes que falo, porque realmente foi uma pessoa muito importante, foi e é uma pessoa muito importante na minha vida. E ele trouxe esse conteúdo sensacional, que eu conheci esse conteúdo justo no contexto, né, da minha formação, da minha pós-graduação nesse tema. E aí eu cientifiquei, entre aspas, né, esse tema, trazendo como artigo científico para a universidade sobre liderança disposicional. E o que é liderança disposicional? É a liderança que está inspirada, obviamente, em Jesus e totalmente enxertada de princípios, né, muito mais do que valores, princípios, e esses princípios, né, que fazem com que o líder performe na zona de excelência, essa que nós estamos falando aqui. Então, eu penso que o melhor exemplo de liderança disposicional está exatamente em Jesus, porque Jesus ele não sublimou uma posição. O que acontece hoje, pastor Ricardo? Há muitas pessoas que pensam que liderar é ter uma posição, cargo, e posição não confere capacidade de liderança. Tem muita gente que está na posição sem ter não desenvolveu nenhuma competência de liderança. E ele sublima a posição, e tudo que ele faz é em busca da posição. Então, o disposicional é essa liderança que não sublima a posição, mas que tem capacidades desenvolvidas para dispor. E dispor significa decidir, inspirar, entregar, encaminhar, fazer com que a coisa aconteça. Então, a liderança disposicional, ela está relacionada com a situacional? Sim. Está relacionada com a transversal? Sim. Está relacionada com a liderança servil? Sim. Mas é muito mais do que isso, porque a liderança que o próprio Cristo estabeleceu, quando ele resolveu sair daquela posição de glória, no seu kenosis, nos seus esvaziamentos, dizendo, sim, mais importante nesse momento é me esvaziar da posição para liderar na disposição.
Então, essa liderança disposicional é a liderança que está muito próxima, ela é humanizada, porque ela traz valor para o liderado, ela entrega valor ao liderado. Essa liderança disposicional, ela é mais fluida e ela é muito mais, potencialmente falando, muito mais produtiva, proficiente. Por quê? Porque agora não é um líder dando ordem de cima para baixo, sentido top-down. Ele é uma pessoa que inspira e que, nesse poder de inspiração, ele envolve a equipe em torno daquele alvo que ele quer atingir. Esta é a liderança disposicional. Maravilha. Eu sempre digo que a liderança disposicional exige do líder a conjugação de 3 inteligências. A inteligência técnica, cognitiva, a inteligência emocional, que se fala tanto hoje, e a inteligência espiritual, que é aquela que aperfeiçoa as demais. O que mais falta nas pessoas que você tem atendido e ajudado aí, dessas 3 inteligências aí? O que mais você encontra em falta no seu grupo de mentoria aí, ou nas coisas que você tem visto por aí fora? Eu percebo que a ausência da concepção do que é disposicional é um problema sério para muitos pastores. Quando você entrega a eles as ferramentas, né, que ele possa compreender o que é uma liderança disposicional, como eu posso desempenhar ou desenvolver, né, as competências do meu liderado, como eu posso entender a maturidade do meu liderado, para trabalhar esse liderado disposicionalmente, eu percebo que a ausência disso, e eu estou sendo, obviamente, tendencioso ao dizer, para fazer jus ao que prego, mas eu penso que a ausência do conceito disposicional é um dos grandes problemas da liderança hoje. Grande problema. Liderança inacessível, liderança extremamente focada nos brios da posição, liderança que nem compreende os ministérios, né? Como a própria palavra sugere, que ministério é servir, ele não entende o que é um rupereta, que Paulo chama lá em 1 Coríntios 4, né? Então, em razão da ausência dessas concepções, nós trouxemos para o ambiente da fé, principalmente, um modelo de liderança que é totalmente posicional, hierárquico, né? Sem nenhum tipo de conceito, nenhum tipo de possibilidade de desempenho geral daquele organismo, né? A gente pensa mais na organização na liderança do que no organismo, quando, na verdade, a liderança é mais orgânica do que organizacional. Sim. Então, talvez essa mudança com as pessoas com quem eu trabalho, ela é muito nítida. Eu ouvi o pastor, vou citá-lo aqui porque ele tem um depoimento gravado, o pastor Josué Brandão, que eu não sei se você o conhece, mas o pastor Josué Brandão é um pastor de uma grande igreja no estado da Bahia e é uma pessoa que tem um trânsito muito forte no Brasil e no mundo. E ele usou um termo que, para mim, foi até surpreendente quando ele disse: Aécio, o conceito de liderança disposicional me libertou, porque eu estava tão preso às posições que eu me desgastava demais com quem estava na posição A, B e C e não entregava resultado. Quando eu entendi a liderança disposicional, eu passei a compreender o corpo como um todo e desenvolver uma estratégia de trabalho muito mais holacrática, ou seja, mais voltada com todo o corpo do que pensando só em A, B e C, que não me dava respostas. Sim. E isso, para mim, foi muito bom. Eu achei interessante que esse também é um dos depoimentos que eu tenho assim, muito forte para esse momento que a gente está vivendo e entendendo liderança disposicional exatamente como uma resposta para esta geração que vive perturbada, né, com todas essas cobranças, toda essa pressão do mundo exponencial e disruptivo. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Que a gente possa estreitar relacionamentos. Eu quero ver se eu consigo promover aqui na nossa igreja, aqui junto com o pastor Joel, um momento para trazê-lo, para falar também aos nossos pastores, aos pastores da nossa regional, aos irmãos da igreja. Creio que isso vai abençoar e vai edificar os irmãos. O pessoal lá da Bahia, o Gerson Júnior, está mandando o seguinte: família do pastor Aécio prestigiando aqui, muito orgulho desse homem abençoado. Que bom. Mandar um abraço pro pessoal. Eu estou vendo aqui no YouTube, que eu tenho uma turminha aqui, que eu fiz convite, que estão comigo, fico muito feliz em vê-los aqui. É isso aí. O Paulo Pontiroli, a Célia, o Gerson Nascimento Júnior. Um beijo para você, é meu sobrinho, né? Por isso está falando isso. Não vale, Júnior, não vale. Vale sim, tem que estar bem com os de casa primeiro. Ele dizendo aqui, família do pastor Aécio prestigiando. Eu amo a minha família, tenho uma paixão enorme pela família, pela história que a nossa família construiu. Deus abençoe também a sua audiência. Amém. Meu irmão Ricardo, estou à disposição, pode compartilhar com o pastor Joel, pode compartilhar com a sua equipe, o que for preciso, conte conosco. E mesmo aqui também no seu programa, eu vi também que você trabalha com liderança em foco,
Quando precisar de qualquer coisa, conte conosco. Estamos Com juntos certeza. para fazer pelo reino aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Amém. Pastorzão, eu sempre abro um minuto, ou 2 ou 3, para que o entrevistado dê uma palavra ao coração dos irmãos que estão assistindo. Aquilo que está no seu coração, que foi fruto de meditação, ou que Deus colocou, é uma palavra que vem ressoando, de repente, todo ano dentro do teu íntimo aí. Eu quero abrir para o senhor também essa oportunidade agora. Queridos, eu tenho falado muito sobre a nossa responsabilidade de gerar para o reino de Deus. Tenho falado muito na responsabilidade de todos os crentes, não apenas daqueles que são líderes, mas todos nós temos uma responsabilidade enorme. Os tempos estão afunilados e nós estamos vivendo mais do que nunca a iminência da volta de Cristo. E é necessário que nós, como servos, como obreiros, como pessoas, como crentes, como aqueles que amam ao Senhor, sejamos também responsáveis em fazer com que outras pessoas conheçam este evangelho. Já não dá mais para a gente viver essa vida de apatia espiritual. Eu tenho orado para que Deus derrame um avivamento sobre a Igreja do Brasil, mas não é um avivamento de movimentos, é um avivamento moral e um avivamento evangelístico, para que as pessoas compreendam que o nosso chamado é realmente compartilhar as Escrituras, ensinar, acolher pessoas, promover aquilo que o Evangelho promove, que é mudança de vida, transformação de vidas pelo poder do Espírito Santo. Amém. E nós estamos sendo chamados para isso. Esta é a geração que está dizendo, cada um de nós, para mim, para você que está em casa, para você que está no trabalho, para todos nós, existe uma voz de Deus ecoando, dizendo, está na hora de cumprirmos a nossa missão, está na hora de fazermos o que tem que ser feito, está na hora de anunciarmos o Evangelho, está na hora de perguntar. Eu falo isso direto aqui nos cultos. Não custa você perguntar a alguém o que você sabe a respeito de Jesus. E a pessoa, no máximo, ela vai dizer, não quero saber nada. No máximo, ela vai dizer, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Mas que fale. O que importa é que você se oferece a ela como aquele que pode trazer luz para o caminho, trazer aquilo que o Senhor espera, levando uma semente de salvação para mudar essas vidas. Meu chamado hoje aqui, no final de minha participação no seu programa, é, irmãos, atentem-se para a voz do Senhor. O Senhor está nos chamando para um comprometimento real com Ele, verdadeiro com Ele, um comprometimento que nos faça ser anunciadores desse evangelho maravilhoso, essa graça que nos conquistou, que nos salvou e que nos fez participantes desta salvação eterna. Eu entendo perfeitamente que este é o tempo. Vamos remir o tempo e usá-lo a favor do evangelho, porque esse é o nosso chamado. O Senhor Jesus está voltando. Deus abençoe a cada um de vocês, fortaleça a sua fé, fortaleça a tua vida, a tua caminhada, que o teu dia hoje seja um dia de grandes experiências com o Senhor e que você veja o agir de Deus nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, Deus trabalhando para te conduzir ao alvo que Ele quer que você atinja. Seja o Senhor louvado para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por essa palavra. Mandar um abraço para a Cristiane, que está nos assistindo, para a Heloísa Sanches também, lá de Marília, que Deus abençoe a sua vida. Minha mãe Cida Cruz, sempre conectada aí também, que Deus te abençoe. O Gerson Júnior, sobrinho do pastor aqui, que Deus abençoe a sua vida. O Douglas Bauman, também, que Deus te abençoe. Douglas, a missionária Célia Alves, da Assembleia de Deus, lá de Guarulhos, que Deus abençoe a sua vida também. O Samuel Ildefonso Silva, Marilda Santos, a Célia Regina, lá do Arujá também, que Deus te abençoe. Paulo Sérgio Pontiroli, que Deus te abençoe. Thalita Estevanato, que Deus te fortaleça. Thalita, Joelton Santos, Flávio Luciano, a Rita Albuquerque, lá de Placência, na Itália, esposa do pastor Marcos. Rita, um beijo para você. Risonilda Gomes, lá de Entre Rios, na Bahia. Angélica Domingos também, que Deus te abençoe. Pastor José Marques, lá do IPC de Cruzeiro, que Deus te abençoe também, pastor José. Maria Segóvia, um abraço para você e também para a Cláudia Santos e para todos os irmãos que estiveram nos acompanhando aí, que Deus nos abençoe e os fortaleça cada dia mais. Pastor, muito obrigado novamente, que Deus te abençoe e te recompense. Espero no próxima data que puder estar junto com o irmão aí, podendo acompanhar também e ser mais edificado ainda do que fui hoje. Muito obrigado pela tua presença aqui, Deus abençoe, viu? É um prazer enorme participar. Pastor Ricardo, me permita apenas falar da minha rede social. Por favor. Se puderem me seguir no meu Instagram, Aécio Mentor, é o meu perfil, Aécio Mentor, e no Facebook, Aécio Ribeiro Filho. Se puder me seguir, tem lá algumas informações daquilo que nós temos produzido.
Eu quero agradecer aqui publicamente ao pastor Anderson por ter me indicado para o seu programa. Eu sei que essas conexões são muito importantes, e eu amo esse pastor lá do Buscar a Coroa, um querido, que faz parte do meu coração, e ele me fez essa sugestão para que vocês me convidassem. Eu fico muito agradecido. Deus abençoe, meu irmão. Mais uma vez digo, estou ao teu dispor, e mando um abraço aí para toda essa audiência maravilhosa, alguns dos quais são já pessoas do nosso círculo afetivo e que têm também lugar cativo no nosso coração. Um beijo para todos, fiquem na paz do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, vocês que estiveram conosco durante toda essa manhã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça. Hoje, quarta-feira, é tarde da bênção familiar, então às 15 horas estamos ao vivo aqui também com um culto dirigido pelas mulheres e voltado para todos nós que temos nosso coração voltado para Deus. Acompanha com a gente, tenho certeza que vai edificar e abençoar a sua vida. Ficamos por aqui, se Deus permitir, amanhã voltamos com amanhã tem a Jerusa, né? Amanhã tem uma convidada mais do que especial aqui. Jerusa Liache vai estar contando a sua história, cantando, enfim, vai ser uma bênção, fica firme aí com a gente. Forte abraço para você, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir.